galerinha, nossa aula de português, hoje, 9/9/2020, 9 de setembro, isso mesmo, gente, quarta-feira. Vamos para a nossa aulinha de português, dando continuidade aí já com mão na massa. É legal, né, gente, quando começamos a nossa aula com exercícios práticos, isso é o mão na massa. Gente, ó, na página 24 do teu livro de português, nós temos aí um trechozinho, tá certo? Daquelas regrinhas de uma visita a um museu. Lembra da aula passada que vimos aí um texto com as regras para visitar um museu? O que pode e o que não pode acontecer dentro de um museu, isso aí. Então vamos começar na página 24, já com um trechozinho da aula anterior, tá certo? Então, primeira questão, leia novamente esta norma do museu. Aí nós temos assim: não é permitido entrar no museu com comida ou garrafas com líquido. Observe que essas duas palavrinhas aí estão destacadas, isso é, estão roxinhas. A palavra comida e a palavra garrafas. Aí abaixo pede: observe as palavras destacadas e pinte a letra inicial de cada uma delas. Gente, na palavra comida, qual é a letra inicial? A letrinha C, não é verdade? Então você vai pintar essa letrinha C, tá certo? Depois você tem a palavra garrafas. Qual é a letra inicial da palavra garrafas? A letrinha G, G de gato, tá certo, gente? Então você vai pintar a letrinha C de comida e a letrinha G de garrafas, ok? Segunda questão, complete as palavras com as sílabas que faltam. Utilize o banco de sílabas caso necessário. Você tem aí o banco de sílabas com as seguintes sílabas. Nós temos ga, ca, se, gi, go e si. Então abaixo você tem 6 imagens. Elas estão incompletas, isso é, o nomezinho das imagens estão incompletas. Vamos completar agora, tá certo? Você tem aí uma imagem de uma cenoura, mas a palavra está incompleta, está assim, ó, noura. Então está faltando C. Como é que se escreve um C? Um C e um E, tá certo, gente? Ó, cenoura, cenoura. Você vai completar com C, um C e um E, tá certo? Ao lado você tem aí tartaruga, a imagem da tartaruga. Mas o nomezinho está incompleto, está faltando a sílaba final. Olha só, tartaruga. Cadê o G? Vamos escrever o G com A no final, tá certo? Então aí, ó, tartaruga. Tartaruga. O G e o A. Tá certo assim, gente? Depois, ao lado, você tem a imagem de um gorila. Mas a palavrinha gorila está faltando a primeira sílaba. Qual é? O go. Você só tem o ri lá. Então, gorila. Aqui, ó, G-O. Gorila. Prestou atenção? G com O. Você vai completar aí. Tá certo? Depois você tem aí a imagem de uma girafa. A palavra girafa também está incompleta, tá certo? Está faltando a primeira sílaba. Qual é a primeira sílaba da palavra girafa? G, G-I. Então aqui, ó, girafa. Você completa com G-I, ok? Depois, ao lado, você tem aí abacaxi. Presta atenção, porque logo no meio está faltando aí um pedacinho, uma sílaba. Você tem abaxi. Então está faltando o K. C com A, tia. Abacaxi, ó. Abacaxi. Está faltando o C com A. Tá certo assim? E a última imagem você tem uma melancia. Então veja, você tem melancia. Tá faltando o si. Então melancia. Vou escrever aqui, tá certo? Ó, melancia. O C com I é o que está faltando aí. Tá certo? Na palavra melancia. Gente, na terceira questão, está assim, ó. Reescreva as palavras da atividade anterior no quadro abaixo. Qual é a atividade anterior? Essa aí que você completou o nome das imagens com apenas a sílaba que faltava. Aí você vai dividir elas em 2 grupos. O grupo dos animais e o grupo dos alimentos. Vamos ver se a gente coloca em ordem. Vê só. Você tem... Vou apagar aqui para ficar melhor para você entender. Tá certo? Primeira imagem. A gente vê aí que temos uma cenoura.
Depois nós temos uma tartaruga, depois um gorila, uma girafa, um abacaxi e uma melancia. Então vamos separar logo o grupo dos animais. Qual é o primeiro animalzinho? A tartaruga. Então você vai escrever aí, ó, tartaruga. Tartaruga. Logo em seguida, você observa que tem o gorila. Gorila. E por último, qual é o animalzinho que você tem por último? A girafa. Não é isso? Então, girafa. Separei todos os animais. Agora eu vou para o grupo dos alimentos, tá certo? Qual é o primeiro alimento? Você tem uma cenoura, depois um abacaxi, depois uma melancia. Vamos escrever, ó. Cenoura. Depois você tem o quê? Um abacaxi, não é verdade? Abacaxi. Depois você tem uma melancia, não é verdade? Melancia. Então aqui eu dividi as minhas palavrinhas, tá certo? Em dois grupos. Grupos de animais e grupo de alimento, tá certo? As frutas estão aqui. Então vamos lá. Passando para a página 25, nós temos aí palavras para você mudar apenas a letra inicial. Vê só, quarta questão. Troque a letra G pela letra C nas palavras. Leia as palavras formadas e ligue-as à imagem correspondente. Quais são as imagens correspondentes? Você tem cama, você tem uma cela, você tem um cesto e você tem uma cola. Aí fácil. Olhando as imagens você já sabe a letra inicial. Mas também um meio mais fácil é você já sair trocando essa letrinha G, o G de gato, tá certo? Pela letrinha C. C de cavalo, C de caixa, C de cachorro. Tá certo, gente? Então, vê só. Você tem aí gesto. Você vai trocar, gente. Ó, todas as palavrinhas estão com G. Gesto, gama, gola e gela. Você vai trocar, tá certo? Você vai excluir esse G e vai completar as palavrinhas abaixo com a letrinha C. Tá certo? Ficando assim, ó. Cesto, cama, cola e cela. Aí depois que você completar, isso é trocar a letrinha G pela letrinha C, você vai ler as palavrinhas direitinho e vai ligar para as imagens correspondentes, tá certo? Isso tá fácil. Abaixo é mais difícil. Por quê? Porque você vai escrever a palavra toda. Vê só. Escreva o nome do que está sendo representado em cada imagem. Registre uma letra em cada quadro. Você tem aí cebola. Então, cada letrinha da palavra cebola é em um quadradinho, tá certo? Depois, gelatina. Depois, suco. Depois, cubo. Depois, gaiola. Depois, cidade. Todas as palavrinhas aí, você observa que elas são escritas com C e G. Tá certo assim? Passando aí a página, você vai para a página 26. Essa 26 tá bem legal. Vê só. Sexta questão. As imagens a seguir representam crianças em um museu. Elas estão respeitando as regras? Será, gente? Quais são as regras que vimos lá naquela viagem ao museu, o passeio ao museu? Tinha várias regras. E uma das regras era: não toque em nada que está exposto lá no museu. Não passe a mãozinha em nenhuma das obras de arte para não danificar. Então, a primeira imagem já mostra uma criança desobedecendo as regras. Ela está passando a mão em uma obra de arte. Então, não pode. A segunda imagem, você observa também que essa criança não está respeitando também as regras. Por quê? Porque no museu não é permitido comer, lanchar, como também não é permitido levar garrafas com algum tipo de líquido dentro. Tá certo assim, gente? Então, as duas menininhas estão desobedecendo as regras do museu. Então, abaixo tem assim: escreva nas linhas a seguir o que você diria a cada uma delas. Se você já sabe de todas essas regras do museu, chega lá e encontra essas duas menininhas desobedecendo as regras, o que você diria para elas? Pensa direitinho nessa questão aqui. Tu precisa da ajuda da tua mamãe ou de alguém que está aí te auxiliando nas atividades, tá certo? Agora, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Nessas tarefinhas da página 24 e da página 25, procure fazer sozinhos, afinal vocês já são o primeiro ano e já estamos próximo ao fim do ano. Então, para vocês irem para o segundo ano, vocês precisam dar de conta das suas atividades sozinhos, tá certo, gente? Não é tarefa difícil, não é. Você apenas vai aí botar para fora o que você sabe.
tentar, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou fazer sozinho. Aquela que você tiver mais dúvida é que você vai pedir ajuda. Mas o importante, gente, para você desenvolver a escrita e a leitura, você precisa fazer isso sozinho. Tá certo, gente? Você é capaz, você consegue. Tá bem assim? Então, vê só, gente. A página 26, você vai pedir ajuda à mamãe, só a 26. As outras tenta fazer sozinho. Como também vocês precisam fazer a ficha de número 5, deixa me ver qual foi que eu separei aqui. Ficha de número 5 e a ficha também, deixa eu ver, a 4. A 4 e a 5 vocês precisam fazer. Agora o interessante é que vocês precisam, gente, fazer sozinhos. Só pede ajuda à mamãe se for o caso. Vê só, na ficha de número 4 você vai continuar completando as palavras, só que com outra letrinha, a letrinha V. Vá, vé, vi, vó, vu. Certo? Assim está fácil. Na ficha de número 5, nós temos lá algumas regrinhas, tá certo? Mas também temos uma continuação da fábula. Que fábula? Que é a cigarra e a formiga. Então são fichas bem legais de conteúdos que a gente já viu. Só é você lembrar, botar a cabecinha para pensar nas aulas anteriores. Tá certo assim? Então ficha 4 e 5 para você fazer após essa aula. Fazendo, tira uma foto, manda para a tia, não esquece, porque a tia precisa ter a certeza de que você está acompanhando as aulinhas dela, tá certo assim? Ou melhor, as nossas aulas, tá bom? Então, até a próxima aula, se Papai do Céu assim nos permitir, e um grande beijo da tia Josilene.